Você já mediu seu açúcar no sangue depois de uma refeição? Viu o número um pouco mais alto do que esperava e sentiu aquele frio na espinha, com o pensamento urgente e ansioso. E agora? O que eu faço para baixar isso imediatamente? Essa reação de pânico leva muitas pessoas a uma busca desesperada na internet por uma solução mágica, um chá milagroso ou um truque secreto que prometa resultados instantâneos. No entanto, essa pressa pode ser uma armadilha perigosa, repleta de desinformação e riscos à saúde. Mas e se eu lhe dissesse que a melhor forma e a mais segura de baixar o açúcar não é um atalho, mas sim um conhecimento profundo e elegante sobre o funcionamento do seu próprio corpo? Ao longo dos próximos minutos, vamos juntos desvendar essa ciência fascinante, substituindo a ansiedade pelo conhecimento e mostrando as estratégias que realmente funcionam de forma eficaz e, acima de tudo, segura, para que você nunca mais se sinta perdido diante de um número no medidor de glicose. Eu sou um educador de saúde sênior e dediquei minha carreira a traduzir a complexidade da ciência do corpo humano em informações claras, acessíveis e práticas para o dia a dia. Minha autoridade não provém de um título formal de médico, mas sim de anos de estudo aprofundado em fisiologia e metabolismo, e da experiência em guiar milhares de pessoas na jornada para entenderem melhor sua própria saúde. Meu compromisso aqui é estritamente educativo e ético. Jamais irei prescrever, diagnosticar ou sugerir qualquer tipo de tratamento ou o uso de substâncias. Meu papel é o de um mentor, um guia confiável que ilumina o caminho com conhecimento científico sólido, sempre reforçando a importância vital do acompanhamento profissional. Minha missão é empoderá-lo com a clareza e a calma que só a verdadeira compreensão pode oferecer, tratando você com o respeito e a inteligência que merece em sua busca por uma vida mais saudável e equilibrada. Entender a gestão do açúcar no sangue é, sem dúvida, um dos pilares mais importantes para a nossa saúde metabólica e para a conquista da longevidade com qualidade de vida. Níveis de glicose cronicamente elevados, mesmo que pareçam apenas um pouco acima do normal, estão diretamente associados a um risco aumentado de desenvolver condições sérias como o pré-diabetes e o diabetes tipo 2, além de contribuírem para doenças cardiovasculares e acelerarem o processo de envelhecimento do corpo. O grande problema é que este tema, apesar de sua imensa relevância, é um campo fértil para a desinformação e para a proliferação de mitos perigosos. Sei que muitos de vocês, especialmente a partir dos 40 ou 50 anos, sentem um medo real de desenvolver diabetes e uma enorme confusão diante de tantas orientações conflitantes na internet. O objetivo deste vídeo é trazer uma luz segura e clara para essa escuridão. Ao final deste nosso encontro, minha promessa é que você terá um domínio completo e uma nova perspectiva sobre este assunto. Primeiro, você entenderá de forma simples e definitiva o que realmente acontece dentro do seu corpo quando o açúcar no sangue sobe após uma refeição, desvendando a incrível jornada da glicose e o papel fundamental da insulina. Segundo, vamos expor e desmistificar os maiores mitos e os perigos reais por trás das soluções rápidas e milagrosas que você encontra online, aprendendo por que a estabilidade é muito mais valiosa do que a velocidade. E por fim, o mais importante. Você sairá daqui com o conhecimento prático de 3 pilares fundamentais, 3 estratégias seguras e baseadas em ciência que pode começar a aplicar hoje mesmo para ajudar seu corpo a gerenciar a glicose de forma muito mais eficiente, transformando a preocupação em ação consciente e saudável. Antes de mergulharmos profundamente na fascinante biologia do seu corpo, peço que considere uma ação simples que faz toda a diferença. Se você acredita que o conhecimento de qualidade e baseado em ciência deve alcançar mais pessoas, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Ao fazer isso, você não apenas apoia o nosso trabalho de educação em saúde, mas também sinaliza para as plataformas que este é um conteúdo de valor, ajudando-o a chegar a outras pessoas que, assim como você, estão buscando orientações seguras e confiáveis para cuidar melhor de si mesmas e de suas famílias. Deixe também um comentário compartilhando o que o trouxe até aqui ou qual é a sua maior dúvida sobre este tema. Essa interação enriquece nossa comunidade e nos permite criar conteúdos cada vez mais relevantes. Agora, com tudo pronto, vamos começar nossa jornada pelo universo da glicemia. Para desarmar a ansiedade e substituí-la pelo conhecimento, precisamos primeiro fazer uma viagem fascinante para dentro do seu próprio corpo. Vamos entender exatamente o que acontece nos minutos e horas seguintes a uma refeição. Quando você come, especialmente alimentos ricos em carboidratos como pão, arroz, batatas ou massas,
Seu sistema digestivo inicia um trabalho brilhante de quebrar esses alimentos em sua forma de energia mais simples e utilizável, a glicose. Pense na glicose como a gasolina premium para o seu corpo. Cada uma de suas trilhões de células, desde os músculos que nos movem até os neurônios que geram nossos pensamentos, anseia por essa molécula para obter o combustível necessário para funcionar. Portanto, a presença de açúcar no sangue após comer não é um problema. É, na verdade, uma parte essencial, normal e vital do processo de nos mantermos vivos e cheios de energia. O segredo não está em evitar esse processo, mas em gerenciá-lo com inteligência e elegância, como veremos a seguir. Assim que a glicose é extraída dos alimentos e absorvida pelo intestino, ela entra na sua corrente sanguínea. Imagine a corrente sanguínea como um sistema de autoestradas incrivelmente eficiente, projetado para distribuir esse combustível valioso para todas as partes do seu corpo. Nesse exato momento, um órgão pequeno, mas imensamente poderoso, localizado atrás do seu estômago, entra em ação: o pâncreas. O pâncreas funciona como uma torre de controle sofisticada, monitorando constantemente a quantidade de glicose que está circulando. Quando seus sensores detectam que os níveis de açúcar no sangue estão subindo, como acontece naturalmente após uma refeição, ele sabe que é hora de liberar seu principal e mais importante hormônio regulador, a insulina. Esse é o ponto crucial de toda a nossa conversa, pois a forma como seu corpo responde à insulina é o que define, em grande parte, sua saúde metabólica e seu bem-estar geral. Agora, vamos usar uma analogia central que tornará tudo mais claro. Pense na insulina como a chave mestra do seu corpo, e cada uma de suas células, especialmente as musculares, as do fígado e as de gordura, possui uma porta com uma fechadura especial. A glicose, nosso combustível, está do lado de fora, na corrente sanguínea, querendo entrar na célula para ser usada como energia, mas ela não consegue fazer isso sozinha. A porta está trancada. É aqui que a insulina desempenha seu papel mágico e indispensável. Ao ser liberada pelo pâncreas, a insulina viaja pela corrente sanguínea e se encaixa perfeitamente na fechadura da porta da célula. Ao girar essa chave, a porta se abre, criando uma passagem para que a glicose possa finalmente sair do sangue e entrar na célula. Esse mecanismo primoroso garante que suas células recebam a energia de que precisam, ao mesmo tempo que mantém os níveis de açúcar no sangue dentro de uma faixa saudável e segura. Uma vez dentro da célula, a glicose é imediatamente colocada para trabalhar. Se você está realizando alguma atividade física, como a caminhada que mencionamos no início, seus músculos utilizam essa glicose de forma imediata para gerar a energia necessária para a contração muscular. Seu cérebro, que é um órgão com um apetite voraz por energia, também consome uma quantidade significativa de glicose para manter todas as suas funções cognitivas, desde a concentração até a memória. Em um cenário ideal, a maior parte da glicose que você consome em uma refeição é distribuída e utilizada quase que instantaneamente por essas células ativas, mantendo o equilíbrio perfeito. No entanto, o que acontece quando consumimos mais glicose do que nossas células precisam naquele exato momento? O corpo, sendo uma máquina de sobrevivência extremamente sábia, possui sistemas de armazenamento muito bem planejados para não desperdiçar essa energia preciosa. Quando há um excesso de glicose no sangue, mesmo depois que as células ativas já foram abastecidas, o corpo aciona seu primeiro sistema de armazenamento de curto prazo. A insulina ajuda a direcionar essa glicose extra principalmente para dois locais, o fígado e os músculos. Nesses locais, as moléculas de glicose são empacotadas juntas em uma forma de armazenamento mais compacta, chamada glicogênio. Pense no glicogênio como uma dispensa de energia de acesso rápido. Quando você fica algumas horas sem comer ou realiza um exercício mais intenso, o corpo pode rapidamente quebrar o glicogênio armazenado de volta em glicose para garantir que suas células nunca fiquem sem combustível. No entanto, essa dispensa tem uma capacidade limitada. O fígado e os músculos só conseguem guardar uma certa quantidade de glicogênio. Quando essa capacidade é atingida, e ainda há glicose sobrando na circulação, o corpo precisa recorrer ao seu plano de armazenamento de longo prazo. Se a sobrecarga de glicose continua e os estoques de glicogênio no fígado e nos músculos já estão cheios, o corpo não tem outra escolha a não ser ativar seu mecanismo de armazenamento de energia mais duradouro: a conversão de glicose em gordura. Esse processo ocorre principalmente no fígado, que transforma o açúcar excedente em triglicerídeos, um tipo de gordura que é então armazenada nas células adiposas por todo o corpo. Este é um mecanismo de sobrevivência ancestral, projetado para nos ajudar a estocar energia para períodos de escassez. O problema é que, no nosso mundo moderno,
Com abundância de alimentos e um estilo de vida mais sedentário, a escassez raramente acontece. Consequentemente, esse processo, que deveria ser esporádico, pode se tornar crônico, levando ao acúmulo de gordura corporal, especialmente a gordura visceral, que é a mais perigosa para a saúde metabólica. É aqui que chegamos ao cerne de um dos maiores desafios de saúde do nosso tempo: a resistência à insulina. Imagine o que acontece quando, dia após dia, refeição após refeição, você força seu pâncreas a liberar grandes quantidades de insulina para lidar com picos constantes e elevados de açúcar no sangue. Com o tempo, é como se a fechadura na porta das suas células começasse a ficar um pouco enferrujada ou desgastada. As células se tornam menos sensíveis ao sinal da insulina. O pâncreas, percebendo que a porta não está se abrindo como deveria, tenta compensar produzindo ainda mais insulina, em um esforço desesperado para forçar a entrada da glicose. Esse ciclo vicioso leva a um estado em que você tem, ao mesmo tempo, altos níveis de glicose e altos níveis de insulina no sangue. A glicose não consegue entrar nas células eficientemente, e a insulina em excesso sinaliza para o corpo armazenar ainda mais gordura. Entender profundamente este mecanismo biológico é o passo mais importante para você assumir o controle da sua saúde. A estratégia mais inteligente e eficaz não é, e nunca será, lutar desesperadamente contra o açúcar que já está no seu sangue, ou buscar uma solução mágica para eliminá-lo instantaneamente. Isso seria como tentar secar o chão com a torneira ainda aberta. A verdadeira sabedoria está em ajudar a insulina a fazer seu trabalho de forma mais eficiente. Em outras palavras, precisamos limpar a ferrugem da fechadura das nossas células e restaurar sua sensibilidade. E a boa notícia, que vamos explorar em detalhes a seguir, é que existem maneiras surpreendentemente simples, seguras e baseadas em ciência para fazer exatamente isso, sem esforço desnecessário ou medidas drásticas. A partir de agora, vamos transformar esse conhecimento em poder e esse poder em ação prática para o seu dia a dia. Agora que compreendemos a fascinante jornada da glicose e o papel crucial da insulina, precisamos abordar um ponto de extrema importância que constitui o nosso segundo pilar: a higiene e a segurança no manejo da glicemia. É neste ponto que a busca ansiosa pela queda rápida do açúcar no sangue se revela não apenas ineficaz, mas potencialmente muito perigosa. Muitas pessoas, ao verem um número elevado no medidor, entram em pânico e recorrem a métodos drásticos que encontram na internet, como chás exóticos, suplementos não verificados ou dietas extremamente restritivas, na esperança de uma solução instantânea. No entanto, essa abordagem reativa é o exato oposto do que um corpo saudável precisa. A verdadeira saúde metabólica não é construída sobre quedas bruscas e picos reativos, mas sim sobre a beleza da estabilidade, do equilíbrio e da previsibilidade. A pressa, neste contexto, é inimiga da perfeição e, mais importante, da sua segurança. O principal e mais imediato perigo de tentar forçar uma redução drástica do açúcar no sangue é um fenômeno chamado hipoglicemia. Se a hiperglicemia é o excesso de açúcar, a hipoglicemia é a sua falta perigosa, e ela pode ser ainda mais assustadora e aguda. Quando você utiliza um método não controlado que derruba seus níveis de glicose de forma abrupta, suas células, especialmente as do cérebro, ficam subitamente sem o combustível essencial de que necessitam para funcionar. Os sintomas podem aparecer rapidamente e incluem uma sensação de fraqueza intensa, tonturas que podem levar à perda de equilíbrio, suores frios inexplicáveis, tremores, uma confusão mental súbita que dificulta o raciocínio claro e, em casos mais graves, pode levar à perda de consciência e a desmaios. É uma condição séria que, ironicamente, é muitas vezes causada pela tentativa desesperada de resolver o problema oposto sem a devida orientação profissional. Aqui, preciso que você guarde uma mensagem central e um alerta ético fundamental. O seu sistema de regulação de glicose é um mecanismo biológico extremamente delicado e sofisticado, afinado por milhões de anos de evolução. Tentar derrubar sua glicemia de forma abrupta com soluções caseiras e não comprovadas é como tentar pilotar um avião complexo no meio de uma tempestade, sem nenhum instrumento e sem ter lido o manual de voo. Você pode até, por sorte, conseguir descer, mas a chance de causar um acidente grave é imensa. Lembre-se sempre desta regra de ouro. Na gestão do açúcar no sangue, a estabilidade é infinitamente mais valiosa e segura do que a velocidade.
Nosso objetivo não deve ser apagar o incêndio depois que ele começou, mas sim criar um ambiente em que o fogo nem sequer tenha a chance de se alastrar, mantendo uma harmonia constante dentro do seu corpo. Uma das práticas de higiene e segurança mais eficazes, e muitas vezes subestimada, para garantir essa estabilidade é a regularidade. O corpo humano ama rotinas. Comer as suas refeições principais em horários relativamente consistentes todos os dias funciona como um treinamento para o seu pâncreas e para suar as suas respostas à insulina. Quando o corpo aprende a antecipar que receberá combustível em determinados períodos, ele se torna muito mais eficiente em preparar e liberar a quantidade certa de insulina, evitando tanto os picos exagerados de glicose quanto as liberações excessivas de insulina, que podem levar a uma queda subsequente. Manter horários regulares para o café da manhã, almoço e jantar, sem pular refeições ou passar longos períodos em jejum sem preparo, é um ato simples que ajuda a calibrar seu relógio biológico interno, promovendo um controle glicêmico muito mais suave e previsível ao longo do dia. Outra prática fundamental que anda de mãos dadas com a regularidade é a hidratação adequada, e aqui me refiro especificamente ao consumo de água. A água desempenha um papel vital em praticamente todas as funções do nosso corpo, e no contexto da glicemia, ela é uma aliada poderosa. Quando os níveis de açúcar no sangue estão elevados, o corpo tenta se livrar do excesso através da urina. Seus rins trabalham arduamente para filtrar o sangue e excretar a glicose excedente. Manter-se bem hidratado, bebendo água de forma consistente ao longo do dia, torna esse processo de filtragem renal muito mais fácil e eficiente. A água ajuda a diluir a concentração de glicose no sangue e facilita o trabalho dos rins. É uma ferramenta de suporte simples, acessível e segura, que auxilia o corpo a manter seu próprio equilíbrio natural, sem a necessidade de intervenções drásticas ou arriscadas. Isso me lembra da dúvida que recebi de uma espectadora, a Dona Maria, que ilustra perfeitamente o perigo da abordagem tudo ou nada. Ela me contou que tinha medo de se exercitar para controlar seu açúcar, pois uma vez tentou correr na esteira por 1 hora, sentiu-se muito mal, com tontura e fraqueza, e ficou com medo de tentar novamente. O caso dela mostra como a falta de informação correta pode levar ao medo e à inércia. Ela acreditava que precisava de um esforço hercúleo para ver resultados, quando, na verdade, a ciência nos mostra que ações muito mais suaves e seguras, como veremos no próximo pilar, são não apenas mais seguras, mas frequentemente mais eficazes para o controle imediato da glicose. A experiência da Dona Maria é um alerta contra o extremismo e um convite para abraçarmos a moderação inteligente e a consistência como nossos maiores aliados. Portanto, antes de considerarmos qualquer estratégia imediata, é crucial firmar nosso compromisso com a segurança. Desconfie profundamente de qualquer produto, chá, suplemento ou dieta que prometa derreter o açúcar ou limpar seu sangue em minutos. Essas alegações não apenas carecem de comprovação científica, como também ignoram a complexa e delicada fisiologia do seu corpo. A abordagem correta não é buscar um botão de ejeção para a glicose, mas sim aprimorar os sistemas que o seu próprio corpo já possui para gerenciá-la. É sobre ajudar a insulina a funcionar melhor, dar suporte aos seus rins com hidratação e utilizar seus músculos de forma inteligente. A segurança vem em primeiro lugar. E a segurança, neste caso, é sinônimo de conhecimento, paciência e respeito pelos processos naturais do seu organismo, evitando atalhos perigosos que podem levar a problemas muito maiores. Finalmente, e este é o ponto mais importante de todo este pilar, devo fazer uma recomendação ética obrigatória e inegociável. Se você já possui um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes, ou se faz uso de qualquer medicação para controlar sua glicemia, você nunca deve, sob nenhuma circunstância, alterar sua rotina, sua dieta ou sua medicação com base em informações que encontrar aqui ou em qualquer outro lugar na internet, sem antes conversar longa e detalhadamente com um médico ou profissional de saúde que o acompanha. Este vídeo tem um propósito estritamente educativo e de prevenção, inserido em um contexto geral de saúde. A orientação individualizada e segura para a sua condição específica só pode e deve ser fornecida pelo seu médico, que conhece seu histórico e suas necessidades. O conhecimento é poder, mas a responsabilidade é a sua maior proteção. Agora que firmamos nosso pacto com a segurança, chegamos ao coração da nossa conversa, o nosso terceiro pilar, onde transformamos todo esse conhecimento em ação prática, imediata e, acima de tudo, segura. Aqui não falaremos de truques,
mas de ferramentas inteligentes que você pode usar para se tornar um parceiro ativo do seu próprio corpo. Para ilustrar o poder dessas ferramentas, pense no seu Roberto, de 65 anos. Ele adora o tradicional almoço de domingo em família, uma bela macarronada, talvez uma taça de vinho e, de sobremesa, um pudim de leite. Cerca de 1 hora depois, ele invariavelmente sente um sono quase incontrolável, uma moleza que o derruba no sofá. Esse é o corpo dele em tempo real, tentando lidar com o que podemos chamar de um tsunami de glicose. A insulina está trabalhando em sobrecarga. O que o seu Roberto não sabe é que ele possui, ao seu alcance, 3 estratégias simples que poderiam transformar completamente sua tarde de domingo, trazendo mais disposição e aliviando essa imensa sobrecarga metabólica. E a primeira dessas estratégias, a ferramenta mais poderosa e de efeito mais imediato que qualquer pessoa pode adotar com segurança a partir de hoje, é a caminhada pós-refeição. Não estou falando de uma maratona ou de um exercício extenuante. Estou falando de uma caminhada leve, prazerosa, de apenas 10 a 15 minutos, idealmente iniciada logo após você terminar de comer. A ciência por trás disso é elegantemente simples. Ao se mover, seus grandes grupos musculares, como os das pernas e glúteos, entram em um modo de demanda por energia. Eles precisam de combustível e precisam agora. Em vez de depender exclusivamente da insulina para abrir a porta, a própria contração muscular ativa um mecanismo secundário que puxa a glicose que está circulando no seu sangue diretamente para dentro das células musculares para ser usada como energia. É uma ajuda direta, um alívio instantâneo para o pâncreas. Você não está forçando nada, está simplesmente usando a biologia a seu favor da maneira mais inteligente possível. Nossa segunda ferramenta é preventiva e incrivelmente eficaz. E ela se chama a ordem estratégica dos alimentos. Antes de mergulhar nos carboidratos mais densos da sua refeição, como o arroz, a batata, o pão ou a massa, comece sempre pela salada, pelos legumes ou por qualquer fonte rica em fibras. Pense nas fibras como uma espécie de esponja inteligente. Ao chegarem primeiro ao seu estômago e intestino, elas formam uma espécie de rede, um gel viscoso que reveste a parede do seu sistema digestivo. Quando os carboidratos chegam em seguida, esse gel faz com que a absorção do açúcar contido neles seja muito mais lenta, gradual e suave. Em vez de um tsunami de glicose invadindo sua corrente sanguínea de uma vez, você terá uma maré mansa, uma liberação controlada que dá ao seu pâncreas todo o tempo necessário para liberar a quantidade exata de insulina, sem estresse e sem sobrecarga. É uma mudança de hábito que não custa nada e que transforma completamente o impacto metabólico da sua refeição. Finalmente, temos a nossa terceira ferramenta, que é talvez a mais silenciosa, mas fundamental para a regulação a longo prazo, o controle do estresse e a higiene do sono. Muitas pessoas se surpreendem ao saber que o estresse crônico, por si só, pode elevar os níveis de açúcar no sangue. Isso acontece porque, em momentos de estresse, nosso corpo libera um hormônio chamado cortisol, cuja função ancestral é nos preparar para lutar ou fugir. Para isso, ele ordena ao fígado que libere a glicose armazenada na corrente sanguínea, para que tenhamos energia extra disponível. O mesmo efeito ocorre após uma noite mal dormida, que é interpretada pelo corpo como um grande fator de estresse. Portanto, praticar técnicas simples de relaxamento, como fazer 2 a 3 minutos de respiração profunda e consciente após uma situação estressante, ou priorizar um sono de qualidade e reparador, não são apenas ações para o bem-estar mental. São intervenções metabólicas poderosas que mantêm seu sistema hormonal regulado, prevenindo picos de glicose inesperados que não têm relação direta com a sua alimentação. Chegamos então ao final da nossa jornada, e agora a resposta para aquela pergunta inicial se torna cristalina. A melhor, mais rápida e mais segura forma de ajudar a baixar o açúcar no sangue não é um chá secreto, um suplemento milagroso ou um truque encontrado na internet. É o conhecimento profundo sobre o seu próprio corpo, aliado a ações conscientes e inteligentes. Nós desvendamos juntos a fascinante biologia da glicose, entendendo que ela é nosso combustível vital e que a insulina é a chave mestra. Pilar 1. Aprendemos a respeitar a delicadeza desse sistema, fugindo dos perigos da queda rápida e valorizando a estabilidade. Pilar 2. E finalmente nos equipamos com ferramentas práticas e seguras, como a poderosa caminhada pós-refeição, a estratégia da ordem dos alimentos e a gestão do estresse e do sono. Pilar 3. Com isso, você deixa de ser um passageiro ansioso e se torna um maestro da sua própria saúde metabólica. No entanto, é meu dever ético reforçar um ponto crucial antes de nos despedirmos.
Este conhecimento que compartilhamos é imensamente poderoso para a prevenção e para a otimização da saúde em um contexto geral, mas ele jamais substitui a orientação de um profissional qualificado. A sua saúde é única, e seu histórico clínico, suas condições pré-existentes e suas necessidades individuais devem ser sempre o ponto de partida para qualquer decisão. Portanto, converse abertamente com seu médico, realize seus exames de rotina e use essas informações como um complemento para o seu plano de cuidados, nunca como um substituto. Se você busca mais informações, sempre recorra a fontes oficiais e confiáveis, como a Sociedade Brasileira de Diabetes, o Ministério da Saúde ou outras entidades de saúde reconhecidas. A informação de qualidade é um direito, e a responsabilidade no seu uso é a sua maior proteção. Se esta explicação detalhada trouxe uma nova luz sobre este tema tão importante para você, se você sentiu que a ansiedade deu lugar à clareza, eu o convido a participar da nossa comunidade de conhecimento. Deixe um comentário abaixo compartilhando qual das ferramentas você achou mais interessante ou qual insight mais o surpreendeu. A sua experiência enriquece a discussão e ajuda outras pessoas em suas jornadas. Se você acredita que esta mensagem de saúde segura e baseada em ciência merece ser ouvida, por favor, curta este vídeo e compartilhe-o com alguém que você ama. Cada curtida e cada compartilhamento nos ajuda a levar informações confiáveis a quem mais precisa, combatendo o ciclo de desinformação que infelizmente ainda domina a internet. Sua participação ativa faz uma diferença real na vida de muitas pessoas. Agradeço imensamente o seu tempo e a sua atenção. Lembre-se que cada pequeno passo consciente que você dá em direção ao entendimento do seu corpo é um investimento inestimável na sua qualidade de vida e na sua longevidade. A educação em saúde é uma jornada contínua e fico feliz em percorrê-la ao seu lado. Continue curioso, continue se cuidando e nos vemos em nossa próxima aula sobre saúde, onde continuaremos a desvendar os incríveis segredos do corpo humano. Até lá, cuide-se com inteligência e carinho.